Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje a gente vai falar de um dos conceitos mais fascinantes e ao mesmo tempo mais frustrantes da ciência. Porque prever o futuro, especialmente o clima, é muito mais difícil do que parece. E o que borboletas tem a ver com isso? A gente vive em uma era onde conseguimos fazer coisas absurdas, simular planetas, mandar sondas para o espaço profundo, calcular trajetórias com precisão absurda. Mas ainda assim, prever o clima com exatidão daqui a 2 semanas? Esquece. E não é falta de tecnologia, o problema é mais profundo. Para entender isso, a gente precisa voltar para 1961. Um físico chamado Edward Lorenz estava trabalhando em modelos climáticos. Ele criou uma simulação da Terra que levava em conta variáveis como temperatura, pressão e velocidade do vento. Tudo rodando em um computador da época. A ideia era simples: inserir condições iniciais e observar como o clima evoluía ao longo do tempo. Tudo funcionava perfeitamente, até que ele decidiu repetir o experimento. Ao invés de começar do zero, ele resolveu usar dados de uma etapa anterior e continuar a simulação dali. Mesmas fórmulas, mesmas condições, tudo igual. Só que o resultado foi completamente diferente. No começo parecia só uma pequena variação, mas com o passar dos dias simulados, aquela diferença crescia, até que o clima da simulação não tinha mais nada a ver com o original. Depois de investigar, Lorenz descobriu o motivo: arredondamento. Os dados impressos tinham 3 casas decimais, mas o computador trabalhava com 6. Essa diferença minúscula, coisa de milésimos, foi suficiente para mudar completamente o resultado final. E aí vem a sacada genial. Como cada etapa da simulação depende da anterior, pequenas diferenças vão se acumulando. No início quase imperceptíveis, mas com o tempo viram um caos. Foi assim que nasceu a base do que hoje chamamos de teoria do caos. A ideia de que sistemas podem ter regras bem definidas, condições iniciais conhecidas, e ainda assim serem completamente imprevisíveis. É o famoso efeito borboleta. A ideia de que o bater de asas de uma borboleta pode, teoricamente, influenciar eventos gigantes do outro lado do planeta. Não porque a borboleta é poderosa, mas porque o sistema inteiro é extremamente sensível. E o clima é exatamente isso, um sistema caótico. Por isso, não importa o quanto a gente melhore nossos modelos ou aumente o poder computacional, sempre vai existir um limite. Depois de certo ponto, a previsão deixa de ser confiável. Agora, o mais interessante é que isso não se aplica só ao clima. Muitos sistemas ao nosso redor funcionam assim. Cidades, por exemplo, são resultados de milhões de decisões individuais ao longo do tempo. A sua própria vida é um sistema desses. Pequenas escolhas, virar uma esquina, conversar com alguém, chegar 5 minutos mais cedo ou mais tarde, podem mudar completamente o rumo das coisas. Tudo é um grande acúmulo de eventos. E isso chega até o nível mais fundamental da vida, o DNA. As moléculas que carregam nossa informação genética podem, em raríssimos momentos, sofrer pequenas alterações de forma. Essas mudanças são mínimas, quase insignificantes, mas ocasionalmente elas geram mutações. Uma única alteração pode transformar completamente o funcionamento de uma célula. Algumas são corrigidas, outras passam adiante. E ao longo de milhões de repetições, essas pequenas variações são o que permitem a diversidade genética e, consequentemente, a evolução. Ou seja, aquilo que parece erro, na verdade é parte essencial do processo. No fim das contas, o mesmo princípio que impede a gente de prever o clima com precisão é o que tornou possível a existência de toda a vida complexa. Agora, voltando ao nosso sonho de prever o futuro como nos filmes, a realidade é um pouco cruel. Não só é praticamente impossível prever o clima com tanta antecedência, como também qualquer tentativa de alterar o passado causaria mudanças gigantescas no futuro. Se uma diferença de milésimos já muda tudo, imagina interferir diretamente em eventos passados. O resultado seria completamente imprevisível. Então talvez seja melhor deixar o tempo seguir o fluxo dele, sem tentar controlar tudo. Porque no meio desse caos todo, é justamente onde as coisas mais interessantes acontecem. E quem sabe, até uma simples borboleta possa mudar o mundo. Se você curtiu, já sabe, compartilha, comenta e segue o canal. E a gente se vê no próximo episódio.